Nós temos novidades sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quando ele ficou hospedado na embaixada da Hungria, pouco depois de ter o passaporte apreendido. E hoje quem vai conversar conosco é o Levi Guimarães. Levi, ótima noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Flávio, boa noite, Adriana, boa noite Levi. também a todo mundo que nos acompanha aqui na FM O Tempo. Pois é, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre as explicações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a essa estadia dele na Embaixada da Hungria aqui em Brasília. Só que esse processo está sob sigilo. Portanto, ainda não se sabe qual é o conteúdo dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tenta, na noite de hoje, acesso a esse teor. E por que é importante a posição da PGR? Porque ela ajuda a embasar a decisão de quem está julgando o caso, que nessa ocasião é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso. E aí a PGR pode, por exemplo, pedir o avanço das investigações, a instauração de um inquérito ou a apresentação de uma denúncia, ou, por outro lado, pode pedir o arquivamento ou até mesmo medidas cautelares, como um pedido de prisão preventiva, embora, no caso do presidente Jair Bolsonaro, isso seja considerado pouco provável no momento. E o ministro Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 5 dias para a PGR se posicionar e hoje veio essa posição que ainda não é conhecida. E agora o ministro Alexandre de Moraes vai analisar novamente o caso à luz dessa manifestação. Lembrando que essa informação em relação ao ex-presidente Bolsonaro, foi publicada no dia 26 de março pelo jornal The New York Times, inclusive com imagens de satélite que mostram o carro do ex-presidente estacionado ali na embaixada durante o período que ele ficou lá, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, e o próprio Bolsonaro depois reconheceu que esteve na embaixada durante esse tempo. E aí, quais são as suspeitas? De que ele estaria buscando um asilo político, caso fosse decretada uma prisão preventiva dele. Porque quando uma pessoa está num território de embaixada, aquele território é inviolável. Então, nessa situação hipotética de um pedido de prisão, a Polícia Federal, por exemplo, não poderia entrar lá para prender qualquer pessoa que fosse. Então, tem essas suspeitas aí por parte da Polícia Federal, lembrando que Bolsonaro é investigado em 5 inquéritos no STF e teve o passaporte apreendido poucos dias antes, durante uma operação que investiga aquele suposto plano golpista que teria sido comandado por Bolsonaro depois das eleições de 2022. Ô Levi, quais são os argumentos da defesa do ex-presidente Bolsonaro, hein? Pois é, a defesa do ex-presidente protocolou na semana passada essa defesa e disse que a estadia dele ali na embaixada foi para dialogar com autoridades húngaras a convite dessas autoridades. Bolsonaro tem uma relação muito boa com o atual primeiro-ministro da Hungria, que é o Viktor Orbán, que é um dos principais líderes da direita no mundo hoje, e principalmente na Europa, é alguém com quem o Bolsonaro se identifica bastante. O próprio Orbán, em meio a essas investigações, já publicou mensagens de apoio a Bolsonaro, então tem uma afinidade muito grande entre eles. Os advogados, eles negam essa versão de que Bolsonaro esteja temendo ser preso. Segundo a defesa, esse receio não existe porque 4 dias antes foram decretados mandados de prisão nessas investigações aí que miram Bolsonaro e aliados dele, e Bolsonaro não estaria entre esses detidos. E uma outra justificativa foi o fato de que Bolsonaro, nas 2 últimas vezes em que pediu para sair, em que quis sair do país, ele pediu autorização para o STF. A primeira delas foi em dezembro do ano passado, quando ele foi para a posse do presidente da Argentina, Javier Milei. Nessa ele ainda tinha o passaporte, mas mesmo assim ele pediu autorização do Supremo, compareceu à posse do Milei. E a outra, mais recentemente, pouco depois de ter o passaporte apreendido, quando ele quis fazer uma viagem
a Israel, a pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pedido esse que foi negado pelo STF. Então, a defesa do ex-presidente rechaça essas acusações aí de que ele estaria com medo de ser preso e buscando aí um asilo político.